Irmãos, chegamos ao último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Daqui a pouco estaremos terminando. E aí vamos começar o Evangelho do Senhor Jesus, narrado, escrito por João. Mas estamos concluindo ainda este documento abençoado. Romanos capítulo 16, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 16. Romanos 16, do 1 ao 16. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem a Peles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flecônete, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Amém. Senhor, por misericórdia e graça, fala conosco, abre o nosso coração, o nosso entendimento, ministra a nossa vida, derruba as barreiras que a nossa mente possa querer levantar sobre a Tua palavra, e que o Senhor possa triunfar sobre nós, para o louvor do Teu nome, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Eu fico em dúvida porque é que alguns irmãos, alguns casais, quando estão grávidos, ficam procurando nomes de bebês na internet, Vocês já viram que muitos deles procuram lá nome de menina, nome de menino, Com uma lista tão grande dessa, Não sei porque é que tem que procurar na internet. Tem tudo na palavra de Deus. Tudo que a gente precisa está aqui, está na Bíblia, Paulo não conhecia, irmãos, aquela igreja, mas conhecia muito bem aqueles irmãos. E ele fala para eles de uma forma muito carinhosa. Ele lembra deles de uma forma muito carinhosa. Eu gosto muito de quando o autor aos Hebreus, inspirado por Deus, ele diz que Deus não se esquece daquilo que eu e você fazemos. Ele diz, olha, Deus não é injusto para esquecer daquilo que eu e você fazemos enquanto servimos aos santos. E eu acho que ninguém tem dúvidas disso, De que Deus realmente não é injusto. Que tudo aquilo que eu e você fazemos no serviço ao Senhor, tudo que nós fazemos servindo aos santos, sempre será lembrado pelo Senhor. E é Ele mesmo quem vai nos recompensar. Mas e as pessoas? Nós esquecemos uns dos outros, A maioria das vezes, talvez 100% das vezes, a gente não esqueça do que fizemos aos outros. Do bem que nós fizemos aos outros, a gente raramente esquece. Mas do bem que fizeram a nós, já perceberam que nem sempre a gente lembra? Nem sempre a gente recorda. E Paulo faz uma lista grande aqui, contando o quanto foi abençoado por essas pessoas. É sobre isso, sobre o bem que essa igreja faz um ao outro.
Até porque uma pessoa que, por exemplo, como Paulo cita, uma pessoa mãe de Rufo, né? Que ele diz que é mãe para mim também. É claro que ela não fez isso apenas em favor de Paulo. É óbvio que uma pessoa que está disposta a ajudar, uma pessoa que tem um coração generoso, ela não é generosa com uma pessoa apenas. Isso é o estilo de vida dela, é o modo de ser dela. E Paulo conta aqui nesses versículos como a igreja abençoava a si mesmo, como os irmãos, pela graça de Deus, cuidavam uns dos outros. Eram, na realidade, um povo do Senhor, né? Um povo que era abençoado pelo próprio Deus e um povo que abençoava uns aos outros. Logo no começo, talvez um dos versículos, né? Um dos 2 versículos mais difíceis de lidar, que tem trazido muita discussão, quando Paulo recomenda Febe. Ele recomenda uma irmã que certamente, muito possivelmente, era uma irmã que tinha posses, que tinha uma condição financeira boa, uma condição financeira razoável, e ela estava indo à igreja, estava levando esta carta. A carta de Roma, ela é levada muito possivelmente por Febe aos irmãos daquela cidade. E Paulo não apenas manda a carta aos romanos, mas ele manda uma carta de recomendação da própria Febe, dizendo quem era ela. Às vezes isso é mais difícil para a gente entender hoje, porque quando alguém fala assim, você conhece fulano? Algumas vezes a gente nem responde se sim ou se não. A gente abre o Instagram. Não é? Alguém fala assim, você já ouviu falar de cicrano? A gente pega, puxa o negócio, aí diz, sim. Aí já descobre lá que alguém que é amigo nosso também segue essa pessoa, né? Naquela época o Instagram ainda não tinha a fama que tem hoje. Então sim, precisavam mesmo de algum documento, precisavam de alguma coisa que dissesse assim, olha, essa moça não é uma exploradora, é uma pessoa séria, é uma pessoa que eu conheço. E Paulo escreve esta carta, entrega a Febe para que ela apresente aos irmãos. E ele, nesta carta, o que ele diz mais ou menos? Olha, eu quero recomendar a vocês, nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Cencreia fica em Corinto, é uma cidade portuária em Corinto. E o que essa Febe fazia era servir, era auxiliar, era ajudar muito, não só a Paulo, como aos irmãos. A palavra que é traduzida aqui por diaconisa é doulos mesmo, é de servo, né? Essa palavra é traduzida em diversos outros momentos, para falar de diversas pessoas. Há uma diferença clara, irmãos, na Bíblia, entre aquilo que é o dom, aquilo que é o serviço prestado por alguém, e aquilo que é o ofício. O ofício que é reconhecido não só na Bíblia, mas que é reconhecido pela igreja também. Paulo não está dizendo que Febe, ela tinha o ofício do diaconato, que ela foi recebida, por exemplo, entre aquele grupo de irmãos lá de Atos 6, ou que em alguma igreja ela foi oficialmente ordenada uma diaconisa, mas que ela servia mesmo. Ela servia não somente a ele, mas servia a muitos e muitos irmãos. No final aí do versículo 2, ele diz, olha, ela tem sido protetora de muitos. Vejam, ela tem sido protetora de muitos. E de mim também. Em algumas outras versões da Bíblia, você vai ver que a palavra diaconisa aí já foi traduzida como uma ajudadora, como uma auxiliadora, como alguém que está servindo naquele local, que estava servindo a Paulo, que estava servindo na igreja de Cencreia. Em diversos outros momentos, a Escritura usa, irmãos, palavras semelhantes para se referir àquilo que as pessoas faziam, mas sem deixar claro, sem dizer que na realidade aquela pessoa estava exercendo o ofício, né? Por exemplo, com Romanos capítulo 15, um pouquinho atrás, né? Aí no versículo 8, diz assim, olha, pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. A palavra que foi traduzida por ministro em 15:8 é a mesma palavra traduzida por diaconisa em 16:1.
Porque algumas vezes a gente se prende à palavra e a gente sabe, é óbvio, que o idioma é algo dinâmico, extremamente dinâmico. Para nós é assim, né? Quantas palavras nós usamos com mais de um sentido? O que é que Paulo estava dizendo? Esta irmã tem servido mesmo a igreja. Ela não era uma diaconisa ordenada, mas ele está destacando o serviço que ela tem feito, o quanto ela tem abençoado a igreja. Capítulo 15, versículo 25, aí de Romanos, ele diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Essa palavra serviço, originalmente, é a mesma palavra que foi traduzida por diaconisa em 16:1. Entende? Eu estou tentando mostrar que a palavra ela não representa algo em si mesma, mas ela precisa de um contexto que a descreva. E o que Paulo está dizendo? Essa irmã tem sido uma bênção. Essa irmã tem servido muito à igreja. É exatamente a mesma palavra que é usada na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8, ele diz assim: do mesmo modo, quanto a diáconos, é exatamente a mesma palavra, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Neste texto, Paulo está usando o termo diácono para se referir ao ofício. Neste momento, na nossa igreja, está aberto o período para indicação de candidatos à diaconia. Nós temos 7 vagas. Os formulários estão ali atrás e os irmãos poderão pegar e indicar pessoas para o diaconato aqui na nossa igreja. Pessoas que vão exercer o ofício de diácono. Todos nós servimos ao Senhor? Sim. Todos nós servimos uns aos outros, servimos a igreja? Com toda certeza. Mas alguns irmãos são chamados por Deus para fazer isso de forma oficial. E então essas pessoas são oficiais da igreja. Só para, abrindo um parênteses aqui, complementando também essa informação, a pergunta, irmãos, 158 do Catecismo Maior de Westminster, e os irmãos sabem que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela interpreta a Bíblia através dos seus símbolos de fé, que são o Catecismo Menor, o Catecismo Maior e a Confissão de Fé de Westminster. A pergunta 158 do Catecismo pergunta quem é que pode pregar a palavra de Deus. E ele está se referindo ao culto solene. E ele diz que são pessoas que, além do dom, foram chamadas, foram reconhecidas pela igreja e foram ordenadas para fazer isso. Na última reunião do Supremo Concílio agora, algumas pessoas disseram assim: então nessa última reunião foi proibido que as mulheres pregassem no culto? Não, irmãos, não. Não foi proibido que as mulheres pregassem. Foi esclarecido apenas quem pode pregar. Não são os homens que podem pregar. Diz assim a resolução do Supremo Concílio: reafirmar que a pregação da palavra de Deus em culto solene deve ser executada regularmente pelo ministro ordenado e sob a supervisão deste, pelos presbíteros regentes, os presbíteros, e sob a supervisão do tutor eclesiástico, do conselho da igreja, do presbitério ou da junta agência missionária, pelos candidatos ao sagrado ministério em preparo teológico ou licenciados ao sagrado ministério, tudo em atendimento ao que determinam as escrituras sagradas e os nossos padrões subordinados.
Então não são as mulheres que não podem pregar no culto à noite. Só quem pode pregar é o pastor, os presbíteros, os seminaristas e aqueles que estão ordenados. Entendem que a questão não é se a mulher pode ou não pregar. Quem é que pode pregar no culto solene na Igreja Presbiteriana do Brasil? O pastor, o presbítero, um seminarista ou alguém que esteja licenciado, alguém que terminou o seminário e agora está naquele período de 1 ano até que ele seja ordenado. A irmã Febe servia muito ao Senhor. Era só para tentar esclarecer, porque alguns irmãos às vezes ficam com dúvidas com relação a isso, né? E isso foi discutido nessa última reunião do Supremo Concílio. A irmã Febe servia ao Senhor e este é o ponto principal. Era o modo como ela serviu a Paulo e como ela serviu a muitas e muitas pessoas. E Paulo reconhece isso. Paulo reconhece o serviço que aquela irmã faz. Não apenas ela, irmãos. Nessa lista aí, que às vezes eu me atrapalho com a contagem, se é 24, 26, 28, há um número significativo de mulheres citadas por Paulo. Para deixar claro que todos precisamos servir ao Senhor. Se mulheres, se homens, se adolescentes, se jovens, todos precisamos servir ao Senhor. Naquilo que Deus nos deu graça para fazer. Naquilo que Deus nos habilitou, nos capacitou para fazer. Nós vamos ver aqui o restante, lendo o restante do texto, o quanto Paulo cita das mais variadas pessoas. Pessoas que tinham muita condição financeira, como Febe, e outras pessoas que não tinham dinheiro nenhum. Não tinham condição financeira nenhuma, irmãos. Nenhuma. Mas nunca foi isso que determinou quem poderia servir a Deus ou não. Não foi isso que determinou. Algumas vezes, talvez você já tenha ouvido isso, talvez tenha sido apenas eu, talvez nenhum de vocês nunca tenha ouvido. Alguém diz assim, não, eu não posso atuar naquele ministério, eu não posso atuar naquele departamento, porque tem dono. Porque quem manda é fulano. Porque quem manda é cicrano. Não sei se só eu que já ouvi isso, se mais alguém já ouviu. Mas a maioria das vezes, irmãos, quando eu ouço isso, a sensação que eu tenho é que a pessoa está dizendo assim, eu não estou disposto a me submeter à liderança que já existe. Eu quero chegar lá e fazer do meu jeito. E estabelecer as minhas regras. Só que tem alguém lá que está liderando. Então eu não vou. Eu não vou. Porque se não for para fazer como eu entendo que tem que ser feito, se não for para servir da forma que eu entendo que tem que ser servido, se for para me submeter a alguém que vai dizer como tem que ser feito, eu não vou fazer. Pelo menos é assim que eu ouço. Porque há espaço para servir a Deus. Sempre, sempre há espaço. Agora é óbvio, como o próprio termo já fala, quem serve é alguém que se submete. Não é senhor. Não é alguém que é senhor. A gente não diz assim, eu quero ser senhor do grupo de música. Eu quero ser senhor do grupo de crianças, do departamento infantil. A gente não diz que quer servir. Como é que a gente quer servir, mas somente se for nos nossos termos? Será que não tem uma confusão? Será que nós não estamos dizendo que queremos servir, mas na realidade o que nós queremos é ser senhores? Porque se nós queremos servir, a ideia é de alguém que reconhece que existe uma liderança, reconhece que existe uma estrutura e se encaixa, se submete, coopera, apoia a liderança existente, apoia aquilo que já está sendo feito. Se for a vontade de Deus, em algum momento, talvez essa pessoa esteja até liderando, talvez. Mas o mais importante não é isso. E é isso que Paulo deixa muito claro aqui nesse parágrafo, né? Nessa perícope da carta. O que ele deixa claro é, todos nós precisamos servir. Todos nós. Algumas coisas que ele cita aqui, quando ele cita Priscila e Áquila, ele fala do modo como esses irmãos arriscaram a própria cabeça por ele. Está no versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Irmãos, gente que estava caminhando com Paulo, e vejam que interessante, né?
arriscando a própria cabeça por Paulo. Entende? Alguém que está disposto a servir como é. Ele não está pedindo que o outro arrisque a cabeça por ele. É o contrário. Ele está se submetendo. Eu fico lembrando muito o momento em que Davi está fora de Jerusalém e ele olha para Jerusalém que estava lá distante, né? Olha para a terra dele lá distante e diz, rapaz, queria tanto tomar água daquele poço que está ali. E homens que estavam perto dele, ele estava, irmãos, apenas sonhando, na realidade, com a volta, em estar ali, né? Em que aquela situação difícil acabasse. Mas pessoas que estavam próximas a ele, na mesma hora, desceram, enfrentaram o exército, enfrentou todo mundo, foi lá no poço, pegou água e trouxe para ele. E ele fica muito grato. Esse texto é muito bonito, irmãos. Ele fica muito grato pela disposição daqueles irmãos em servir, daquelas pessoas tão leais a ele, né? Ele jamais pediria a alguém para fazer esse tipo de sacrifício. Nunca. Mas a pessoa se disponibilizou porque ela queria servir. Ela disse, eu vou lá, não se preocupe não. Eu vou lá pegar essa água. E quando trazem a água para Davi, irmãos, ele reconhece que o único que é merecedor de tamanho sacrifício é o próprio Deus. E ele derrama aquela água diante do Senhor como oferta. Ele diz, olha, eu não sou merecedor do sacrifício que vocês fizeram. Vocês arriscaram a própria vida para trazer água para mim. Entendem? Entende a disposição de servir, não só daqueles homens, mas do próprio Davi. Davi poderia, naquele momento, dizer, rapaz, eu sou importante mesmo. Pense num cabra importante, sou eu. Mas ele reconhece que ele não passa de servo. Ele reconhece suas limitações, suas dificuldades. E ele oferece, irmãos, aquele que não tem limitações, que não tem dificuldades, que é Senhor sobre todas as coisas. Ele reconhece, inclusive, que aqueles irmãos, aqueles amigos de Davi, aqueles guerreiros, fazem isso porque são fiéis a Deus. E ele oferece isso ao Senhor. É a ele que ele oferece aquela água. É isso que Priscila e Áquila fazem. Eles oferecem a sua própria vida, eles arriscam a própria vida para poder servir a Paulo. É a Paulo especificamente que eles estão servindo? Em último sentido, não. É claro que é a Cristo que eles estão servindo. É óbvio que é o Senhor que eles estão servindo. Mas Paulo reconhece o sacrifício deles e diz, e eu agradeço. Agradeço pelo que vocês fizeram. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ele diz, eu agradeço muito. Ele mostra também, né, o quanto esses irmãos ajudaram a muitas pessoas. Áquila e Priscila são aqueles que depois vão ajudar Apolo, né? Vão orientar Apolo, vão mostrar a ele um caminho melhor. Agora, Áquila e Priscila têm uma igreja que se reúne na casa deles, diz o versículo 5. E Paulo diz, saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Irmãos, gente muito disposta a servir, muito mesmo. Eles não só arriscam a cabeça pela vida de Paulo, quando isso é necessário. Quando não é mais necessário, eles podem fazer outra coisa. Eles abrem a própria casa para que a igreja se reúna ali. E Paulo lembra isso, Paulo cumprimenta a igreja que está ali. E continua a cumprimentar diversos outros irmãos, né? No versículo 9 ele diz, olha, saúde Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Gente que coopera. Ele diz, olha, é gente que está andando comigo, e que Paulo lembra muito. Esse povo todo, irmãos, é gente crente, é gente que está no Senhor, né? No versículo 10, ele fala sobre Narciso. Ele diz assim, ó, saúde meu parente Herodião, saúde também os da casa de Narciso, que estão no Senhor. E essas duas moças, proposta de nome para gêmeas, né? Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor, estão servindo ao Senhor.
É muita gente que serve, é muita gente que se dedica. No versículo 12, ele ainda continua falando de Pérside, né? E ele diz que muito trabalhou no Senhor. Ele fala da mãe de Rufo e diz, olha, ela não tem sido apenas mãe de Rufo, mas ela tem sido também mãe para mim. Ela tem cuidado de mim. Irmãos, Paulo tinha uma vida muito difícil por conta do Evangelho. Para pregar o Evangelho, Paulo tinha uma vida extremamente difícil. Com doenças, com problemas que afetavam seu físico, que afetavam sua alma. Quando a gente lê a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele narra, irmãos, detalhadamente muito do que ele sofreu, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Depois de falar de apanhar, de naufragar, de passar fome, de não ter roupa para vestir, tem uma hora que ele para e diz assim, fora isso tudo, ainda tem toda a preocupação que eu tenho com as igrejas. Algumas vezes as pessoas fazem coisas na igreja e isso me deixa muito preocupado. E eu sofro com o que está acontecendo por todas essas igrejas. Irmãos, Paulo tinha uma vida extremamente difícil. Extremamente mesmo. Acho que hoje, se nós fôssemos avaliar o ministério de Paulo, hoje, no século 21, talvez nós não disséssemos que ele tinha um ministério bem sucedido. Talvez não dissesse. Imagine se o pastor, o líder de uma igreja, e tivessem todas essas dificuldades que Paulo passou, de apanhar, de ser preso, de ser acusado, injustamente, é claro, né? Se ele cometer algum crime, tem que ser preso mesmo. De ser acusado injustamente, de ter toda essa preocupação com a igreja. Entende? Quantos de nós classificaríamos Paulo hoje como um pastor bem-sucedido? Né? Quantos de nós iríamos dizer, se você encontrasse Paulo sentado em algum lugar, um pouco calado, um pouco triste, e dissesse, Paulo, tá tudo bem? E ele dissesse, não tá. Tem um moço lá da igreja de Corinto que ele está dormindo com a madrasta. E a igreja não faz nada. Não entendo, não sei o que deu na cabeça daqueles irmãos. A igreja vive como se não tivesse nada acontecendo. Ele está dormindo com a madrasta. E eu estou aqui, não posso fazer nada. Imagine quantos de nós olharíamos para Paulo e entenderíamos ele como um ministro bem-sucedido. Se a gente encontrasse ele e ele narrasse essa história para a gente. Que estava acontecendo mesmo na igreja de Corinto. Ele fala isso no capítulo 5, né? Um rapaz que estava dormindo com a própria madrasta. Paulo tinha uma vida realmente difícil. Mas é interessante como Deus levanta pessoas não apenas para cuidar dele, mas que ele também reconheça. Essa lista aqui, irmãos, aponta para pessoas que são de Deus, servos de Deus, gente muito disposta a ajudar, gente muito disposta a abençoar, mas mostra também a gratidão que havia no coração de Paulo. Quantas vezes, talvez, eu e você, quando alguém faz alguma coisa para a gente simplesmente entende que a pessoa não fez mais do que a sua obrigação? Não é? Talvez a gente pense assim, por que eu deveria ter essa gratidão toda? Talvez ele não tenha feito nada mais do que a mera obrigação dele. Paulo não parece ser essa pessoa. Não parece, ele reconhece aquilo que Priscila e Áquila passaram, aquilo que a mãe de Rufo faz com ele, o modo como Febe é sua protetora. Ele reconhece nisso tudo o cuidado de Deus. Irmãos, Deus tem levantado pessoas para abençoar nossa vida. Mas algumas vezes, a gente é tão ingrato que não percebe isso. Sabe, algumas vezes a gente não percebe. Algumas vezes, irmãos, nós somos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos, mas tão orgulhosos, que a gente fica doente e nem avisa ninguém. Nem avisa ninguém. Para mim, isso é o cúmulo do orgulho. Sabe, para mim seria mais ou menos como se a minha mão estivesse caindo, sangrando, e dissesse assim, não, eu não vou avisar ao resto do corpo, não.
Não vou dizer nada a ninguém, não. Entendem o quanto nós somos orgulhosos? E aí, às vezes, por causa dessa doença, por causa dessa situação que a gente está passando, a gente passa 2 semanas, 3 semanas sem aparecer na igreja. Aí depois aparece com um bico desse tamanho. Ninguém me ligou. Eu estive doente. Eu quase morri. Ninguém quis saber de mim. Mas o abençoado é tão orgulhoso que não teve coragem de chegar no grupo da igreja e dizer assim, ore por mim que eu não estou bem, não. Eu fiz uma cirurgia, eu fui atropelado, aconteceu alguma coisa. Entendem que nós, inúmeras vezes, não conseguimos ser gratos a Deus pelo cuidado, pela atenção que Deus usa pessoas para terem conosco. Deus faz isso, irmãos. É Deus que levanta pessoas. E a gente precisava mesmo, primeiro, se entender como membros do corpo de Cristo. Quando nós ajudamos um ao outro, quando nós amparamos um ao outro, nós estamos servindo ao outro e estamos servindo a Deus também. E quando nós somos servidos, nós precisamos agradecer ao Senhor por isso. Ser grato a Deus, ser grato às pessoas. Mas obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo porque você apareceu nessa hora. Obrigado porque você providenciou aquilo que eu estava precisando. Obrigado, às vezes, apenas pelo telefonema. Às vezes alguém só liga para a gente. Só liga para falar, para dizer alguma coisa. E talvez, algumas vezes, a gente desliga o telefone com a sensação de que o outro não fez mais do que a obrigação dele, porque nós somos importantes. Paulo se entende uma pessoa extremamente abençoada. E ele se mostra muito grato. Rapaz, agradeço mesmo. Por favor, vocês cumprimentem Priscila, cumprimentem Áquila. Eles quase morreram por mim. Vocês recebam Febe com todo o carinho do mundo, diz ele no versículo 2, né? Para que vocês a recebam no Senhor, como convém fazer aos santos, e a ajudem em tudo o que vier precisar de vocês. O que ela vier precisar, ajude. Porque vocês não sabem a bênção que Febe tem sido na minha vida. Ele diz, rapaz, por favor, cumprimentem a mãe de Rufo. Não é mãe dele só não, é minha mãe também. O tanto que ela tem feito por mim, o tanto que ela tem me ajudado, o quanto ela tem me apoiado, ela tem sido uma mãe para mim. Paulo não se entende, irmãos, como alguém que é muito importante e que precisava ser reconhecido e servido. Pelo contrário, ele tem um coração muito grato a Deus por qualquer coisa que façam por ele. Qualquer coisa. Tem coisa mais chata do que ingratidão. Não é? Tem coisa mais chata do que ingratidão. Do que você saber que em um determinado momento você apoiou, abençoou alguém e essa pessoa sequer agradece. Não lembra sequer de dizer obrigado. É óbvio, irmãos, é óbvio que não é pelo agradecimento que nenhum de nós deveríamos fazer. Nós deveríamos fazer isso porque nós somos corpo de Cristo. Quando minha mão está cortada, quando meu pé está cortado, eu não estou fazendo um favor em cuidar da minha mão. Eu não estou fazendo um favor em cuidar do meu pé. Mas é óbvio que nós, como corpo de Cristo, precisaríamos reconhecer nisso o cuidado de Deus. E agradecer a irmãos que oram conosco, que nos cumprimentam, que nos abraçam, que nos apoiam, que lembram de nós em algum momento. Paulo faz isso com esses irmãos que para eles são muito, muito preciosos mesmo. Irmãos que se reúnem nas casas deles, irmãos que estão prontos a fazerem muito mais do que aquilo que talvez fosse exigido deles. Isso é um outro aspecto que eu queria abordar. Tudo isso que fizeram por Paulo, e tudo isso que eu e você precisamos e devemos fazer um pelo outro, é um dever, irmãos, que não dá para cobrar. Não dá para cobrar. Não é algo para ser cobrado. É o que é oferecido. É dever meu e seu nos oferecermos para servir. Mas nós não deveríamos andar cobrando isso das pessoas. Isso é algo que a gente faz porque conhece a Cristo. Isso é algo que a gente faz porque a gente ama nossos irmãos. Então a gente realmente se oferece. Porque quando a gente tem aquela sensação de que eu devo cobrar que as pessoas me sirvam,
eu devo cobrar que as pessoas façam determinada coisa por mim, a gente acaba se chateando muitas vezes. Quantas vezes nós não somos atendidos e achamos que deveríamos ser, né? Então, o que a gente precisa fazer é oferecer. Oferecer mesmo. Nos oferecer para abençoar alguém. Pedir a Deus que nos dê graça, irmãos, para lidar com situações que eu sei que parecem até bobas. Eu sei que parecem bobas. Mas para muita gente não é. Há pessoas que às vezes ficam muito chateadas se alguém não cumprimentá-la no dia do seu aniversário. Se alguém não cumprimentá-la porque ela passou no concurso. E aí eu sei que às vezes eu e você paramos, lembramos dessa pessoa, lembramos do episódio e a gente diz assim: por algum acaso, esse abençoado lembrou do meu aniversário? Me diga, por algum acaso, essa criatura lembra de parabenizar fulano, ou cicrano, ou beltrano, para estar assim, sabe? Não, a gente não pensa muitas e muitas vezes isso? E nós poderíamos apenas pedir graça a Deus para parabenizar o abençoado. Que bom que você passou no concurso. Deus abençoe, que coisa maravilhosa, né? Que coisa boa. Entende? Porque quando a gente exige, quando a gente quer cobrar esse tipo de coisa, o quanto isso fica chato, o quanto é difícil lidar com esse tipo de situação. Isso não é coisa que se cobre. Alguém deveria cobrar que dê parabéns no dia do aniversário? Me diga, alguém devia, meu irmão? Agora, nós deveríamos parabenizar as pessoas? Claro, é óbvio que sim, é costume no nosso país, é costume na nossa sociedade cumprimentar as pessoas quando elas estão completando mais um ano de vida. Mas isso é algo que se oferece, isso não é algo que se cobra, não se cobra isso. Isso é algo que simplesmente se oferece. E ao receber, a gente agradece. A gente agradece a Deus. A gente não, pelo amor de Deus, não faça aquele negócio assim. Não, nem precisava. Como é que não precisava? Me diga aí, vá. Como é que não precisava? Não tem uns abençoados. Você lembra a pessoa, rapaz, Deus te abençoe e tal, ou manda uma mensagem, aí a criatura do outro lado, nem precisava. Como é que não precisava? Me diga aí. Vá, como é, né? E a gente sabe que não é verdade. Não é. Então a gente precisava, irmãos, aprender com Paulo mesmo, lembrar daquilo que fizeram por nós, lembrar de irmãos que Deus tem usado para abençoar nossa vida e até dizer isso a eles. Dizer, irmão, talvez você não saiba, talvez você não lembre, mas você foi importante naquele momento na minha vida. Foi um momento difícil, foi um momento complicado e só aquela palavra que você me deu, às vezes, irmãos, a gente mesmo não percebe que fez alguma coisa. Na nossa concepção, talvez, a gente não tenha feito nada. Mas esse nada pode ter abençoado tanto a vida de alguém. O que custa, então, agradecer essa pessoa? Dizer, rapaz, obrigado. Obrigado porque você foi bênção na minha vida. Nesse dia, naquela hora, com aquela palavra, com isso que você fez por mim. Você abençoou muito minha vida. Paulo faz isso, ele passa esse tempo aqui, lembrando, nome por nome, né? Pessoa por pessoa, agradecendo aquelas pessoas, agradecendo tudo que eles fizeram por ela. Além disso, acho que nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a termos um coração mais disposto a servir. Irmãos, a gente vive um século onde há uma exigência muito grande de sermos servidos pelas pessoas e que a própria ideia de servir parece algo muito pesado, né? A própria palavra parece algo muito pesado, algo muito difícil. Mas foi isso que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos. Capítulo 10 de Marcos, ele diz, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus já fez isso por nós. Ele nos serviu quando eu e você estávamos completamente perdidos e nada podíamos fazer por nós mesmos. Não podíamos fazer nada. E Ele vem do céu nos servir com a sua vida. Áquila e Priscila,
arriscaram a sua cabeça por Paulo. O Senhor Jesus entrega a sua vida. Entrega mesmo a sua vida em serviço por mim e por você. Para que hoje, irmãos, nós possamos viver como igreja de Cristo. O que nos une aqui é o serviço do próprio Cristo. É isso que deveria, então, nos motivar a servir um ao outro, amparar um ao outro, cuidar um do outro em tudo aquilo que nós pudermos. Por causa do outro? Não. Porque se o foco for o outro, a gente vai acabar não servindo a ninguém. Porque no fundo, nenhum de nós merece. Você acha que Paulo merecia que alguém arriscasse a cabeça por ele? No fundo, irmãos, nenhum de nós merece. Quando nós fazemos isso por causa do que Cristo fez em nós. Ele mudou o nosso coração. Nós fazemos isso como gratidão ao Senhor. Como aqueles homens, os guerreiros de Davi fizeram. E como Davi reconhece. Davi diz, eles fizeram isso como um serviço ao Senhor. E ele derrama a água diante do Senhor. Quando nós servimos um ao outro, nós não servimos por causa do outro. De vez em quando alguém pode parar para a gente, parar e falar conosco assim, por que você vai fazer isso por fulano? Por que você vai fazer isso por cicrano? Você acha que ele faria por você? Já ouviram alguém dizer assim? Você acha que fulano faria isso por você? Você acha que cicrano faria isso por você? Por que você vai fazer? Entendem, irmãos, que esse tipo de discurso é completamente incompatível com o estar em Cristo. Nós não fazemos por causa do outro. Nós não fazemos porque estamos esperando que o outro retribua de alguma forma. Nós não fazemos nem para que o outro agradeça. Nós oferecemos isso a Deus. O outro deveria agradecer? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Mas a ideia não é, e o outro vai fazer por mim quando eu precisar? O Senhor Jesus diz assim, olha, se vocês amarem apenas os que amam vocês, por que vocês são melhores do que os fariseus? Por que vocês são melhores do que os ímpios? Porque os ímpios, os pecadores, eles amam aqueles que os amam. E eles emprestam aqueles que lhes emprestam. Mas vocês que são igreja de Cristo, é diferente. É o Senhor Jesus dizendo, vocês precisam amar pessoas que não vão amar vocês. Vocês precisam servir pessoas que não vão servir vocês. E talvez não seja nem porque não pode, é só porque não quer. E pronto, só não quer. E nós precisamos servir essas pessoas porque nós somos de Cristo. Porque nós servimos ao Senhor, porque Ele morreu por nós, porque Ele nos serve com a sua própria vida. Irmãos, o único modo de sermos uma igreja abençoada é quando nós pensamos dessa forma. Quando nós não olhamos o que é que o outro pode fazer em nosso favor, para que a gente faça alguma coisa por ele. Mas a gente faz algo porque nós estamos servindo ao Senhor, porque nós estamos fazendo para a glória do seu nome, porque nós queremos abençoar pessoas. E porque o próprio Senhor vai lembrar disso. Ele não precisaria, irmãos, nos recompensar. Não precisaria. Mas Ele vai fazer isso porque Ele é bom e misericordioso. Vou terminar só lendo para vocês aqui o texto que eu citei no começo. Hebreus 6, versículo 10. Capítulo 6 da carta aos Hebreus, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Deus não é injusto, irmãos, para esquecer do serviço, do amor que você teve. Talvez alguém esqueça, talvez a pessoa sequer lembre que um dia precisou de você e que você a abençoou.
mas Deus não vai esquecer. E independente da pessoa lembrar ou não, continue servindo a Deus. Isso faz muito bem, irmãos. É uma bênção poder servir as pessoas, é uma bênção poder se gastar, sabe, na obra, no serviço do Senhor. É muito bom, faz muito bem e glorifica o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer por sua palavra. Senhor, muito obrigado, porque o próprio Senhor não veio a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muito obrigado por cada irmão desta igreja, e eu poderia citar muitos mesmo, que têm sido muito abençoados na minha vida, bênçãos do Senhor na minha vida. Há irmãos aqui, Deus, muito preciosos, que o Senhor tem usado para me ajudar no ministério. Esses irmãos sabem o quanto têm sido abençoadores na minha vida. E eu agradeço muito ao Senhor por isso. Muito obrigado pela vida destes irmãos, Pai, que têm tornado o ministério não apenas mais leve, mas também alegre. Muito obrigado, Senhor. Quero rogar ao Senhor que no Teu nome, por Tua misericórdia, nos dê um coração de servo, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nos dê um coração semelhante ao Teu, um coração disposto a servir, um coração disposto a abençoar ao outro, sem esperar que o outro nos sirva, sem esperar que o outro nos abençoe. Só o Senhor pode fazer isso. O Senhor sabe que, por natureza, nós somos egoístas. Por natureza, nós só pensamos em nós mesmos. Mas nós somos filhos do Senhor. Nós nascemos da água e do Espírito. E por isso nós sabemos que podemos servir ao nosso irmão. Podemos servir ao Senhor enquanto servimos a igreja. Nos ajuda, Pai. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém.